Olá pessoal, meu nome é Deilson. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre gerenciamento de memória e algoritmos clássicos e aproximação do algoritmo LRU. Primeiramente porque é interessante, porque importa a gente discutir sobre gerenciamento de memória. Como falamos de memória de mais alto nível, por exemplo, memória RAM, estamos falando ali no geral um recurso escasso, né? Se estamos falando, se é escasso, então não podemos tratar de qualquer jeito, né? Temos que ter um cuidado, uma atenção a mais para garantir no geral um maior conforto, uma maior performance, enfim. Antes de nos aprofundar, também é super interessante a gente ter ideia de algumas estratégias, né? De extensão de memória, seria basicamente estratégia de utilização de memória virtual. Essa aqui são as três estratégias, entre aspas, mais famosas, né? A swap, por exemplo, ela é bastante conhecida, né? Até hoje mesmo em algumas distribuições Linux existe essa partição chamada swap. Apesar de ter algumas ressalvas que ela não é utilizada exatamente dessa forma que está sendo apresentada, somente em alguns casos mais críticos, por assim dizer, mas mesmo assim ainda tem algumas ressalvas a ser feitas. O que temos de mais atual no momento seria a estratégia de paginação, onde a gente pega um processo, quebra ele em várias pedaços, né, que seriam as páginas, e vai alocando essas páginas na RAM. E se uma parte desse processo, uma página, não está sendo utilizada, e a gente precisa alocar outra página, a gente pode simplesmente, né, subir essa página que está sendo utilizada por disco e subir a página necessitada para RAM. Né? É uma apresentação bem simples aqui do fluxo, né? Como é que basicamente se dá. A gente vai lá na memória RAM, estamos atrás de um determinado processo, de uma determinada página X. Essa página X está na RAM ou não. Se sim, a gente fornece esse processo. Se não, a gente vai checar lá na MMU, né? Se realmente o endereço é válido, se sim, e por aí vai, né? Não é muito complicado, não. Beleza. Para pensando em otimizar esse processo, né? Como é que a gente pode selecionar qualquer página de forma aleatória? Será que isso não tem perdas, né? Isso vai ter sim perdas, né? A gente selecionar uma página qualquer, o custo de escrita do disco para RAM é 100 vezes maior do custo enfim, é cerca de 100 vezes maior do que o custo de escrita da RAM por processador, né? Então tem que ter muito cuidado ao matar uma página de qualquer forma, porque pode ser uma página que é utilizada de forma recorrente. Então aqui são alguns critérios que são interessantes ser levados em considerações na hora de desalocar uma página da memória RAM, de tirar uma página, de escrever no disco, que seria, por exemplo, a idade da página, frequência de acesso à página, data do último acesso, a prioridade do processo, né? Por exemplo, tem um processo que, como superusuário, é um processo primordial para mim, eu quero que a todo momento ele esteja disponível no menor tempo possível, então isso é uma ressalva a ser levada em consideração. O, Também o conteúdo da página, né? E páginas especiais, são critérios, né, de seleção. Quando a gente vai falar agora, por fim, né? Então, quando a gente vai falar de algoritmos clássicos, em particular os que eu vou apresentar aqui, é interessante a gente ter ideia de como é que vai ser essa cadeia de referência. Nesse exemplo aqui, a gente tem 6 processos distintos e 20 acessos, né, de página, é algo desse tipo, né? Vamos falar aqui basicamente de 4 algoritmos, né, de estratégia de acesso. O algoritmo FIFO, que é o First In, First Out, que é bem simples, né? O primeiro a entrar é também o primeiro a sair, né? Então, se fosse voltar ali para aquela pilha, a gente tem que levar em consideração quantos blocos também tem a nossa memória. Então, supondo que a nossa memória tem 3 blocos e esses 3 blocos já foram preenchidos com processos distintos. Se chegar um quarto processo distinto, a gente vai simplesmente pegar o cara que entrou primeiro e substituir, né?
bem simples. Quando a gente fala do algoritmo ótimo, a gente está falando dado uma cadeia como essa, qual seria a melhor solução, né? De a gente estar escolhendo esses processos para tirar da memória, colocar no disco e colocar novamente quando necessário, né? Seria basicamente a melhor solução, né? Considerar todos os casos e ver qual a melhor solução, né? O algoritmo LRU, que seria Last Recent Used, é, seria um algoritmo que basicamente a gente vai tirar da memória a página que não está sendo utilizada recentemente, que é uma estratégia interessante, né? E por fim, a quarta estratégia seria um random, né, aleatório. Vamos simplesmente tirar qualquer página da memória e ver o que acontece. Essa estratégia, ela, por incrível que pareça, ela foi utilizada em alguns sistemas, né, quando basicamente o LRU e o FIFO não funcionaram, né, como esperado, né, tiveram um resultado legal. Aqui temos algumas comparações. No nosso cenário aqui, o esquerdo se aproxima mais, né? Temos 6 referências, a 20 páginas distintas. Então, temos basicamente esse comportamento aqui. E claramente, a partir de 6 referências, isso seria o número de blocos que a gente vai ter na memória. E do lado direito, a gente tem um gráfico, né, onde a gente aumenta o número de blocos, também aumenta o número de páginas, e vê como isso se comporta. É, na verdade, o número de blocos está variando aqui no eixo X e 106 seria o número de processos que a gente tem. Note que o algoritmo que mais se aproxima da solução ótima nesses dois casos seria o algoritmo LRU. Entretanto, é um algoritmo que na prática é super complicado de se implementar, porque basicamente a gente vai ter que registrar todas as datas de acesso de cada leitura escrita na memória, o que é complicado, vai ter que estar percorrendo isso, então na prática o custo acaba sendo alto e não compensa. Entretanto, podemos fazer algumas operações sutis, simplificações, para estar utilizando esse algoritmo. Uma possível simplificação seria, entre aspas, combinar o FIFO com o LRU, que seria o algoritmo da segunda chance. A gente basicamente vai utilizar o bit de referência, quando a gente for na nossa tabela, existe esse bit de referência, para estar avaliando, né, se a gente vai selecionar aquela página para retirar da memória ou não. O bit de referência vai nos dizer, ó, esse cara foi acessado recentemente. A gente seleciona, vamos utilizar uma estratégia de entre aspas, um, um array circular, né? Se a gente pensa naquela cadeia como array. Então, vamos pegar o primeiro cara, né? Checar, ele foi acessado recentemente, beleza, vamos dar uma segunda chance para ele. Vamos colocar lá no final da fila com o bit de referência igual a 0. E o primeiro cara que tiver o bit de referência igual a 0, ele é jogado para a página referente tirada da RAM. Outro algoritmo de aproximação do LRU é o NRU, Not Recent Used, utilizado recentemente, onde ao invés de se basear, né, em um bit como o FIFO inteligente, né, que seria da segunda chance, ele vai se basear em 2 bits, né, que se encontra na tabela de mapeamento, né, que seria o bit de referência, o R, e o bit M, que seria o de modification, onde vamos quebrar basicamente em 4 casos, né, e separar em ter 4 níveis distintos. A gente vai considerar, por exemplo, aquela lista inicial de processos de páginas lá na RAM, né, e o primeiro cara que a gente encontrar do caso 0, né, a gente já tira ele, já tira ele da RAM. Se não encontrar nenhum cara do caso 0, percorre todo mundo. Então vamos ver agora o primeiro cara do caso 1 e assim sucessivamente, né? É um FIFA um pouco mais inteligente. Outra estratégia, né? Já um pouco mais elaborada, mas bastante funcional e fácil de ser implementada, seria associar, né,
a cada página que a gente vai ter um contador com N bits, que normalmente tem 8 bits, onde a gente vai, de tempos em tempos, zerar o bit menos significativo, né? O último cara da direita. E se a página foi acessada recentemente, a gente vai chegar no bit significativo e setar ele para 1. Então, conforme o controlador tiver e dar um shift bit para a direita. Então, conforme o controlador tiver mais um, isso significa que ele está sendo mais utilizado recentemente. Então, ele não faz muito sentido a gente descartar ele nesse momento. Vamos dar prioridade a descartar aos controladores, né, que tiver mais zero. Não o controlador, mas sim as páginas que vão estar associadas a esses controladores. Então é isso aí, pessoal. Eu agradeço aí pela atenção.